Fala galerinha do meu canal, beleza? Aqui quem fala é o professor Eduardo, seu professor de matemática, e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo estudando o sistema de equações. Então a gente já viu até aqui equações de primeiro e de segundo grau e inequações. A gente resolveu alguns problemas relacionados a isso e agora a gente já pode entender melhor o que é um sistema de equações, ou seja, um conjunto de várias equações e várias incógnitas. A gente vai entender o que são essas tais incógnitas, tá bom? Esse tipo de problema aparece, vira e mexe na nossa vida. E em vários problemas, né, exercícios de matemáticas que vocês forem fazer, vocês vão encontrar problemas desse tipo também, tá bom? E para resolver esses problemas, a gente basicamente usa dois métodos. O método da adição e o método da substituição. Então, qual é o nosso trabalho aqui hoje? Entender o que é um sistema de equações e saber usar esses dois métodos para resolver os problemas que envolvam esses sistemas de equações. Tá ok? Partiu? O sistema de equações, galera, é muito utilizado para descobrir valores que a gente não sabe. Então é muito comum a gente encontrar isso em problemas onde a gente tem vários valores que a gente não sabe quanto eles valem, né? Que são as nossas incógnitas, aqueles famosos x e y, né? Mas o problema dá para a gente alguma relação entre eles. Por exemplo, eu não sei quanto custa uma caneta e também não sei quanto custa uma lapiseira. Mas eu sei que uma caneta mais a lapiseira custam R$ 5. Então a gente não sabe os valores delas, mas a gente tem uma relação entre elas, tá bom? E as técnicas mais importantes que a gente vai ter que saber para resolver esse tipo de problema são aquelas técnicas chamadas de método da substituição e método da adição, tá bom? Partimos então, hein, galera? O que é um sistema de equações? Pessoal, é um conjunto de equações com duas ou mais incógnitas, tá beleza? Lembrando, essas incógnitas são aqueles valores que eu não sei quanto valem, né? Um exemplo de equações, de sistema de equação é esse aqui, olha só, 3x mais 2y é igual a 7 e 2x mais 3y é igual a 8. Eu sei quanto vale y? Eu sei quanto vale x? Também não sei. Se eu não sei quanto eles valem, são eles que eu chamo de incógnitas, tá bom? Eu não sei quanto eles valem, mas eu sei que existe uma relação entre eles. E é essa relação que deve ser estudada. Nesse exemplo, eu tenho duas incógnitas, o x e y, que são aquelas letras, né, aqueles valores que eu não sei quanto valem. E eu tenho duas equações. Veja, a primeira equação é essa aqui de cima. 3x mais 2y igual a 7. E a segunda equação é essa aqui de baixo. 2x mais 3y é igual a 8, tá? Então aqui eu tenho duas incógnitas e duas equações, tá beleza? É importante isso aí, saber identificar quantas incógnitas e quantas equações existem no meu problema, tá? Observação, caso haja mais incógnitas do que equações, galera, ou seja, caso haja mais letras que você não sabe do que linhas de equações, não vai ser possível determinar os valores dessas incógnitas, tá bom? Por exemplo, eu tenho duas equações. Se eu tivesse três incógnitas, eu não conseguiria descobrir os valores reais dessas minhas incógnitas, tá beleza? É importante a gente entender também que os sistemas de equações podem ser classificados em equações de primeiro e equações de segundo grau. Um sistema de equação de primeiro grau é aquele sistema de equações onde eu só tenho equações de primeiro grau. Ou seja, o maior expoente nas minhas variáveis aqui é 1, né? Olha para o x. O x está sendo elevado a quanto? Ele está sendo elevado a 2? A 3? Não. Se não tem ninguém aqui em cima, porque esse x está sendo elevado a 1. E o y também. Então isso aqui é um sistema de equações do primeiro grau. A gente pode se deparar também com alguns sistemas de equações do segundo grau, tá beleza? Quando o maior expoente das minhas equações for o 2, tá legal? Então vamos aos métodos, pessoal. O problema vai te dar uma relação entre incógnitas,
uma relação entre valores que você desconhece e ele vai querer que você descubra esses valores. Ele vai querer que você descubra os valores de x e vai querer também que você descubra os valores de y. E aí você tem que usar alguns métodos, né? Você pode usar alguns métodos para resolver esses sistemas de equações. Dois são os métodos principais que eu preciso que você saia dessa aula entendendo muito bem. Então vamos para o primeiro método. O primeiro método é chamado de método da substituição. Tá? Ele é um método que vai consistir na substituição de um termo para o outro. Ou seja, você vai pegar um valor, por exemplo, de x e vai substituir x por um outro termo. Tá beleza? Por exemplo, isso é bem simples quando a gente para pensar em exemplos práticos. Eu falo para você que eu vou te dar 10 reais, tá beleza? Eu posso te dar uma nota de 10 reais ou eu posso substituir essa nota de 10 reais por duas notas de 5. Quando você quer trocar dinheiro, por exemplo, o que você está fazendo é uma substituição. Então você está usando esse método da substituição sem perceber. Você chega no supermercado, por exemplo, com uma nota de 50 e pede para ele trocar aquela nota de 50 para você. Você fala, moço, troca essa nota de 50 por 5 de 10. Ou troca essa nota de 50 por 3 notas de 10 e 4 notas de 5. Veja, uma nota de 50, ou 5 notas de 10, ou 3 notas de 10 e 4 notas de 5. É tudo a mesma coisa, tá? Só que você está representando elas de formas diferentes, mas é tudo 50 reais. Então, essa é a base do nosso método da substituição, tá beleza? Olha, um exemplo, por exemplo, de um sisteminha de equações. Eu falo para você que x mais y, né, é igual a 12. Você pode pensar, por exemplo, que x é o valor de uma caneta e que y é o valor de uma lapiseira. Então, você está falando que o valor de uma caneta, né, que eu chamei de x, mais uma lapiseira, que eu chamei de y, é igual a 12 reais, por exemplo. E eu falo aqui embaixo que 3x menos y é igual a 20, ou seja, 3 vezes o valor dessa caneta menos o valor de uma lapiseira é igual a 20 reais. Então, olha, eu tenho duas equações e eu tenho duas incógnitas. Então, é possível determinar soluções de x e de y? Num primeiro contato é possível, tá bom? O método da substituição vai consistir da seguinte forma, galera. Eu vou pegar essa primeira equação, tá vendo? O x mais y é igual a 12. Dá uma olhada aqui, ó. X mais y é igual a 12. O que aconteceria se eu pegasse esse y aqui, ó, positivo, e passasse para o outro lado da igualdade? Você concorda que quando a gente muda um termo de um lado para o outro da igualdade, eu tenho que inverter a operação dele? Ou seja, se ele multiplicava, ele vai para o outro lado dividindo. Se ele dividia, ele vai para o outro lado multiplicando. Se ele somava, ele vai para o outro lado subtraindo. E se ele estava subtraindo, ele vai para o outro lado somando. Aqui o y é positivo, né? X mais y é igual a 12. Eu vou passar esse y para o outro lado da igualdade. Ele vai para o outro lado da igualdade negativo. Então, x vai ser igual a 12 menos o y, porque o y que estava positivo do lado esquerdo da minha igualdade veio para o lado direito negativo. Então, essa aqui é a primeira linha. O que eu tenho que fazer, então, no método da substituição, pessoal? Eu tenho que reescrever uma linha deixando toda uma expressão em função de uma incógnita. Por exemplo, eu deixei todo mundo aqui em função de x. Olha, x é igual a 12 menos y, tá? Então, desse lado eu só tenho x. Do outro lado, 12 menos y. Eu poderia colocar o y aqui em evidência? Poderia sim, tá? Você poderia dizer que y é igual a 12 menos x. Se você passasse o x para lá subtraindo, ao invés do y, tá? Então, olha, o que a gente tem que fazer? Pegar uma equação e deixar toda em função de uma única incógnita. X é igual a 12 menos y. E depois, o que eu faço? Tá vendo essa segunda equação? 3x menos y é igual a 20. Você concorda que o x é 12 menos y, né? Até aqui estamos entendidos. Você vai chegar aqui nesse x, que está sendo multiplicado pelo 3, e ao invés de escrever o x, você vai colocar quem no lugar de x? O x não é a mesma coisa que 12 menos y? É a mesma coisa que 12 menos y.
Então você concorda que ao invés de colocar o x aqui, eu posso substituir esse x por 12 menos y? Então ao invés de ter 3 vezes x, que é 3x, eu vou ter 3 vezes 12 menos y, que é a mesma coisa que x. E aí a minha segunda linha vai ficar desse jeito. Olha, o 3, ele não estava multiplicando x? Agora o 3 está multiplicando quem? 12 menos y, não é? Então vai ficar bem assim, ó, 3x menos y. 3 vezes 12 menos y menos o y. Então a única coisa que eu fiz aqui foi substituir o x por uma outra expressão, tá bom? Lembrando, aqui a gente tem que substituir essas expressões usando parênteses. Isso é muito importante, tá? Então, olha, eu substituí o x por 12 menos y. Sim, mas eu substituí eles, ó, colocando um parêntese, tá? Por que é importante colocar o parêntese? Porque quando eu for multiplicar aqui, ó, 3 vezes 12 menos y, por estarem entre parênteses, eu vou ter que usar o meu famoso chuveirinho, né? A minha famosa distributiva. Então, olha, eu vou pegar aqui e fazer 3 vezes 12. E depois o 3 vezes menos y, né? Aquele chuveirinho. Vai ficar bem assim, ó, 3 vezes 12 dá 36. 3 vezes menos y dá menos 3y. O menos y que estava aqui, eu repito ele, menos y igual a 20. Agora, olha só, eu vou somar aquela galera que tem as mesmas letras, tá? A mesma parte literal. Menos 3y menos y, você tinha uma dívida de 3. Agora você tem uma dívida de 1, sua dívida total é de 4, né? Então, olha, menos 3y menos y é menos 4y. O 36, que estava aqui na esquerda positivo, ele vai lá para a direita negativo. Ou seja, vai ficar assim, ó, menos 4y é igual a 20, que já estava aqui do lado direito, então não mexi ele, menos 36, porque ele passou do lado esquerdo para o lado direito da igualdade. 20 menos 36 é menos 16, não é? Então vai ficar bem assim, ó, menos 16 aqui do lado direito. E o menos 4 que multiplicava o y vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar bem assim, ó, menos 16 dividido por menos 4. Menos com menos dá mais, né? A gente faz isso em divisão e multiplicação. Menos com menos dá mais, então dá mais. 16 dividido por 4 dá 4. Então, o valor da incógnita y é 4? É. Então, galera, isso é o método da substituição. Você vai pegar um termo e vai substituir em outro. Nesse caso, a gente isolou o x, então x era igual a 12 menos y, e a gente substituiu isso em outra equação, né? A gente substituiu o x por 12 menos y. Aí a gente resolveu essa equação e a gente chegou ao resultado de y é igual a 4. Dá para a gente descobrir o valor de x também? Dá sim, tá? Só que a gente vai descobrir o valor de x pegando aqui, ó. Tá vendo essa linha onde eu falei que x é igual a 12 menos y? Eu vou reaproveitar ela. Por quê? Eu já sei que o y vale 4, não é? Então agora eu posso substituir, de novo, o valor de y aqui por 4. Então ao invés de fazer x é igual a 12 menos y, eu faço que x é igual a 12 menos 4, porque eu já descobri o valor de y. 12 menos 4 é igual a 8. Quer dizer que o valor de x é igual a 8? Exatamente. Então, eu descobri o valor de x e o valor de y, x8 e y4, usando essa técnica da substituição. Se você não entendeu, volta aqui um pouquinho no vídeo e tenta rever esse passo a passo com muita calma e com muita atenção. É possível você tirar a prova real aqui, ó, substituindo os valores de 4 e 8, por exemplo, nessa primeira equação. Olha só, x é 8 e y é 4, né? 8 mais 4 na primeira equação dá 12. 3 vezes x, ou seja, 3 vezes 8. 3 vezes 8 é 24. Menos y, mais y é 4, né? Então, 24 menos 4 dá 20. Viu? Que eles realmente são soluções desse sistema de equações? Então, reveja esse método da substituição aí com muita calma, tá? Exemplo 2, galera. Vou colocar outro exemplo para vocês aqui, ó. E o exemplo é esse. 3a mais b é igual a 5, tá? E a mais 3b é igual a 7. O que você pode fazer agora? Você pode dar uma pausa nesse vídeo e tentar resolver esse sistema de equações com base no primeiro exemplo. Tá legal? E aí, depois de tentar resolver ele, você volta para essa solução e vê se você conseguiu acertar.
Se você conseguiu acertar, beleza, você é sensacional. Se você não conseguiu acertar, você continua sendo sensacional. Mas, caso tenha alguma dúvida, você pode perguntar aqui no vídeo, tá? Não tem problema. Então, vamos lá. Estou usando o método da substituição. Eu vou escolher uma dessas duas linhas, tá beleza? Eu escolhi a primeira linha. Então, olha, 3A mais B é igual a 5. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o B. Então, eu vou deixar o B do lado esquerdo. Do lado direito, o 5 continua lá, então não mexi nele, mas olha que o 3A mudou de lado. Então, era 3A. Quando ele foi lá para o lado direito, ele virou menos 3A. Então, olha, na minha primeira linha eu tenho que B é igual a 5 menos 3A. Tá? Então, 5 menos 3A é a mesma coisa que B. Eu deixei aqui ó, o B em função do resto. Agora eu vou para a minha segunda linha. Só que quando eu for usar a minha segunda linha, eu vou ter que substituir o valor. O valor de quem? O valor de B, né? Porque na minha segunda linha eu estou dizendo para você que A mais 3B é igual a 7. Mas veja que eu deixei B em função de 5 menos 3A. Então, ao invés de aqui ó, colocar 3B, eu vou substituir o B por quem? Por 5 menos 3A, que é a mesma coisa. Eu só não posso esquecer que quando eu faço essa substituição, ela tem que vir entre parênteses, né? Então, olha, aqui em cima A, então aqui embaixo A, mais 3, 3. Ao invés de B, eu coloco quem? 5 menos 3A, que é a mesma coisa, só que entre parênteses. Por quê? Porque quando eu colocar ele entre parênteses, eu vou multiplicar essa expressão usando a distributiva, usando o chuveirinho, tá bom? Então, olha, isso é igual a 7. Quando eu for usar a distributiva aqui, galera, eu vou fazer o quê? 3 vezes 5, e depois eu vou fazer 3 vezes menos 3A. Lembra? Ó, chuveirinho, né? E aí, ó, na minha linha, vai ficar bem assim, ó, A, né? Só repito mais. 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes menos 3A, ó, 3 vezes 3 dá menos 9, né? 3 vezes menos 3, menos 9, A. É igual a 7. Agora, olha, eu vou juntar esse A com menos 9A. A menos 9A dá menos 8A. O 15, que estava somando aqui desse lado, no direito, ele vai lá para o lado esquerdo, só que negativo. Então, vai ficar menos 8A é igual a 7 menos 15. 7 menos 15 dá menos 8, não é? Então, vai ficar menos 8A é igual a menos 8. Aí, esse menos 8 que multiplicava o A vai para o outro lado dividindo. Então, esse menos 8 aqui de cima é o 7 menos 15, que dá menos 8. E esse menos 8 aqui de baixo era esse aqui que estava multiplicando o A e ele veio para o outro lado dividindo. Menos com menos dá mais. 8 dividido por 8 dá 1. Quer dizer que o A é igual a 1, professor? Exatamente, o A é igual a 1. E agora que eu já sei quanto A vale, eu posso aproveitar, olha, essa equaçãozinha aqui. B é igual a 5 menos 3A. Mas eu já sei quanto A vale. Vale 1. Então, eu vou substituir o A por 1. E aí, eu vou ter isso aqui, ó. B é igual a 5 menos 3A, mas A é igual a 1. Então, substituo por 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. 5 menos 3 dá... Opa! Apaguemos isso aqui, né? 5 menos 3, galera, não dá 5 não, né? 5 menos 3 dá quanto pra gente? Ó. Opa, corrigindo aqui na hora, hein? 2. Então, 5 menos 3 dá 2. Ah, professor, quer dizer, então, que o meu A vale 1 e o B vale 2? Sim, você pode tirar a prova real aqui em cima, por exemplo. Olha, 3 vezes 1 dá 3, mais 2, 3 mais 2 dá 5. 1 mais 3 vezes 2, 3 vezes 2 dá 6, 1 mais 6 dá 7. Viu? Então, a gente tirou a prova real aqui. Tá legal? Então, se você não entendeu, galera, peço que você reveja o vídeo, tá bom? Que você tente refazer esses exercícios e que reveja esses problemas passo a passo. É bem importante, tá? A gente
pode ir para o nosso segundo método, tá bom? Que é o método da adição. No método da adição, pessoal, é um método que consiste em somar duas equações. Mas antes de somar essas duas equações, exige um passo a passo. Esse passo a passo precisa ser decorado aí por você, tá bom? Olha só, esse primeiro exemplo aqui, ó. 3x mais 2y é igual a 12. E 2x mais 3y é igual a 13. Você pode resolver esse problema pelo método da substituição? Sim, você pode. Mas se você usar o método da substituição aqui, você vai chegar em umas contas, uns cálculos que vão envolver frações. Você pode até tentar, tá? Mas eu vou mostrar para você uma técnica que vai te permitir resolver esse tipo de problema, para você não usar frações, tá beleza? Qual é o nosso primeiro passo, galera? A gente vai seguir uns passos aqui. O primeiro passo é que você vai ter que escolher um pivô. Um pivô é um coeficiente de x ou coeficiente de y de uma das equações. Ou seja, você vai vir uma dessas equações e você vai fazer a sua escolha, x ou y, tá? Depois de escolher x ou y, nesse caso eu vou escolher o x, você vai fazer o seguinte, você vai selecionar os coeficientes dele, tá ok? Escolhendo aqui os coeficientes de x, a gente vai fazer o seguinte, vai selecionar aqui ó, o 3 que multiplica o x e o 2 que multiplica o x. Então, eu vou usar os coeficientes de x. Eu poderia usar os de y? Poderia, mas eu vou usar esses dois caras aqui, o 3 e o 2, tá? Então, olha, o 3 que multiplica o x e o 2 que também multiplica o x, só que na equação de baixo. Escolhi esses dois caras, né? Tá, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte no meu segundo passo. Ó, eu vou multiplicar o 2 de baixo, da equação de baixo, por toda a equação de cima. E o 3 da equação de cima por toda a equação de baixo, como se fosse uma multiplicação em x. Vocês lembram? Então, olha só, a equação de cima é 3x mais 2y igual a 12. Eu multipliquei toda essa equação por 2. Tá vendo? E embaixo, 2x mais 3y igual a 13. Eu multipliquei toda essa equação por 3. Então, tá vendo? O 3 que estava aqui em cima, multipliquei por todo mundo aqui embaixo. O 2 que estava lá embaixo, multipliquei por todo mundo aqui em cima. Tá top? Para que a gente vai fazer isso, galera? Quando eu fizer isso, você vai perceber que o x, não é? Que são aqueles caras que eu escolhi como pivô, eles vão ter o mesmo coeficiente. Olha só o que vai acontecer. O 2 em cima, tá? 2 vezes 3 dá 6, 6x. 2 vezes 2y dá 4y. 2 vezes 12 dá 24. Olha embaixo, 3 vezes 2x dá 6x. 3 vezes 3y dá 9y. 3 vezes 13 dá 39. Então agora eu tenho essas novas duas equações aqui. Por que eu escolhi um pivô, galera? Por que eu escolhi um coeficiente de x? E multipliquei o de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima. Porque eu encontro duas novas equações, tá? Eu não mudo o meu problema. Só que olha para essas duas equações. Você concorda que o x, que eu tinha escolhido como pivô, tem o mesmo coeficiente? Olha só, 6x em cima e 6x embaixo. Eu faço isso justamente para que esses dois caras sejam iguais. Em cima é 6x mais 4y igual a 24. Embaixo é 6x mais 9y igual a 39. Tá bom? Então, esses dois caras agora têm os mesmos coeficientes de x. Vou para o meu segundo passo. Eu vou multiplicar uma dessas equações por menos 1. Galera, o que é multiplicar por menos 1? É só inverter o sinal delas. Olha só, eu multipliquei aqui, ó, 2 em cima e 3 embaixo e cheguei nesses caras. Eu escolho uma dessas equações, tá beleza? Eu vou escolher, nesse caso, a equação de cima, 6x mais 4y igual a 24. Por quê? Só porque o 24 é menor do que o 39, tá? Uma dica aí, escolhe aquela que tem o menor cara ali no final. Então, multipliquei a equação de cima por menos 1. Lembrando, é só você inverter o sinal de todo mundo. Olha só, tá vendo o 6x? Ele não está positivo em cima? Você coloca o negativo. O 4y não está positivo? Ele fica negativo. O 24 não está positivo? Ele fica negativo. E aí a minha equação fica desse jeito. Em cima fica menos 6x, menos 4y, menos 24. Embaixo, 6x mais 9y igual a 39. Então não mudou em nada. Então vamos recapitular?
você escolhe ali, ó, um pivô, x ou y. Seleciona os coeficientes dele, tá? Selecionei o de x e o de y. O coeficiente de baixo, você multiplica em cima. O de cima, você multiplica embaixo. Você faz uma multiplicação em x. Depois de ter feito essa multiplicação em x, você escolhe uma linha. Escolher uma linha pode ser qualquer uma. E aí você inverte o sinal de todo mundo daquela linha, tá? O cara que era positivo fica negativo e o cara que era negativo fica positivo. Então a gente chegou aqui, tá beleza? Agora, para o meu terceiro passo, eu vou somar essas duas equações. Eu vou perceber que uma incógnita vai ser anulada, quer ver? Eu vou somar aqui, ó, x com x. Vai ficar aqui, ó, 6x mais menos 6x, ou seja, eu só vou fazer isso aqui. 6x menos 6x, ou seja, somo x de uma equação com x de outra. Aqui, ó, 9y menos 4y. E aqui vai ser igual a 39 menos 24. Então, minha equação vai ficar bem assim, ó, menos 6x mais 6x, né? Menos 4y mais 9y é igual a menos 24 mais 39. Viu? Isso aqui vai dar o quê, ó? Galera, 6x menos 6x, que é isso aqui, ó, é anulado. Você concorda? Então, ó, anulei esse cara. Tá legal? Então, essa técnica ela serve justamente para anular um dos meus termos. Aqui, ó, menos 4y mais 9y, ó, 9 menos 4 dá 5, 5y. É igual menos 24 mais 39, 39 menos 24 dá 15. Então, vou ficar com isso aqui, ó, 5y é igual a 15, tá beleza? Então, o 5 que estava multiplicando o y vai para o outro lado dividindo. Então, olha só. 15 vai ser y, né? Vai ser igual a 15 dividido por 5. 15 dividido por 5 dá 3. Ah, quer dizer que o meu y é igual a 3? Exatamente, seu y é igual a 3. Agora você pode usar, galera, qualquer uma dessas equações aqui para você substituir o y nelas. E aí você vai descobrir os valores de x. Eu vou escolher essa equaçãozinha aqui de cima, tá beleza? Eu vou substituir o valor encontrado em qualquer uma das equações. 3x mais 2y é igual a 12, que é a equação de cima. Só que eu sei que o meu y deu 3, não é? Então, 3x mais 2 vezes 3 é igual a 12. 2 vezes 3 dá 6. O 6 que estava somando vai passar por outro lado subtraindo. 3x é igual a 12 menos 6. 12 menos 6 dá 6. Então, 3x é igual a 6. O 3 que multiplicava o x vai para o outro lado dividindo. X é igual a 6 sobre 3, que é igual a 2. Opa, quer dizer que o y é igual a 3 e o x é igual a 2? Exatamente. Nesse caso, galera, é muito importante eu usar todos os passo a passo, tá beleza? Então, eu tenho que usar todos os meus passo a passo. Então, primeiro passo, recapitulando. Escreveu o sistema de equações, escolheu os coeficientes de x ou de y. Eu escolhi o de x, tá? Eu peguei o coeficiente do x de baixo e multipliquei pela equação de cima. Peguei o coeficiente do x de cima e multipliquei pela equação de baixo. Então, eu faço o quê? Uma multiplicação em x, ó, de cima pelo de baixo pelo de cima. Depois disso, eu escolhi uma equação e mudei o sinal de todo mundo. Todo mundo que era mais virou menos, né? Vlap. Depois de fazer isso, eu somei x de cima com x de baixo, y de cima com y de baixo, e aqueles caras que estavam sem valores literais, ou seja, sem x ou sem y, eu somei o de cima com o de baixo. E aí eu descobri uma das minhas incógnitas. Depois de ter descoberto uma das minhas incógnitas, eu substituo aquela incógnita em qualquer uma das equações, qualquer uma mesmo. Eu escolhi a primeira, tá bom? E aí eu vou descobrir o valor da outra incógnita. Então, ó, segue os passo a passo direitinho, que vai dar tudo certo, tá beleza? Então, se você não entendeu, galera, volta lá no vídeo, veja com mais calma, com mais cautela, tá bom? Tenta resolver as equações que a gente passou lá no começo, usando o método da adição para você ir treinando. E qualquer dúvida, você pode perguntar aqui abaixo do vídeo que eu vou te responder. Agora vamos para os exemplos, para ver se isso fixa melhor para você. Olha, no primeiro exemplo, Antônio, José e Pedro têm 520 figurinhas. Antônio tem 16 figurinhas a mais do que Pedro. E José tem o dobro da quantidade de figurinhas de Pedro. Qual deles, ou seja, qual dos meninos, possui 252 figurinhas? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a primeira informação e vai escrever isso aqui, ó,
em forma matemática, Antônio, José e Pedro têm juntos 520 figurinhas. Então, se você pegar o número de figurinhas que Antônio tem, chamei de A, José tem, chamei de J, e Pedro tem, chamei de P, vai ter que dar 520. Então, A mais J mais P, 520. Onde A é o número de figurinhas que Antônio tem, J, número de figurinhas que José tem, e P, número de figurinhas que Pedro tem. Somando todo mundo tem que dar 520. Então é muito importante a gente saber pegar essa informação no meu enunciado e trazer isso para uma forma matemática, tá bom? Depois ele fala que Antônio tem 16 figurinhas a mais do que Pedro. Então o número de figurinhas que Antônio tem é o mesmo número de figurinhas que Pedro tem, mais 16. Então Antônio tem 16 figurinhas a mais do que Pedro, tá bom? Então, se Pedro tem uma figurinha, por exemplo, se Pedro tem uma figurinha, Antônio tem 17, porque tem 16 a mais. E diz que José tem o dobro da quantidade de figurinhas de Pedro. Então, José é igual ao dobro de Pedro, ou seja, 2 vezes Pedro. O número de figurinhas que José tem é igual a 2 vezes o número de figurinhas que Pedro tem. Então, nos problemas que vocês vão resolver no dia a dia, né, e nas provas que vocês vão fazer, em geral, ele não vai dar um sistema de equações pronto, tá? Ele vai colocar para vocês um sistema de equações, tá beleza? Vai colocar um sistema de equações escondido em um enunciado. E aí você vai ter que pegar essas informações e trazer para um sistema de equações que você vai precisar montar. Isso é bem importante e comum também, tá? Então vamos à solução disso aqui, galera. Olha só. Nessa equação de cima, eu vou substituir, então eu estou aqui usando o método da substituição, eu vou substituir o A pela equaçãozinha que eu tenho aqui embaixo. Vou substituir J pela equaçãozinha que eu tenho aqui embaixo. Olha só, o A não é igual a P mais 16? Então, ao invés de escrever A, olha só, eu substituí por P mais 16. Entre parênteses, né? Aqui, olha só, o J não é 2 vezes P? Então, ao invés de escrever J aqui em cima, eu escrevi 2 vezes P. Mais o P, que eu deixei. Então, olha só, substituir o A e o J aqui nessa primeira equação. Então, vai ficar P mais 16, que é o A, mais 2 vezes P, que é o J, mais o próprio P. É igual a 520. Agora, olha só, P mais 2P mais P dá 4P. Dúvida por quê? Detergentes é IP. Então, ó, 4P mais 16 é igual a 520. 4P, então, vai ser igual a 520 menos o 16, que estava positivo, e ele vem para cá negativo, tá bom? 4P é igual a 504. O 4 que multiplicava P vai para lá dividindo. Então, 504 dividindo por 4 dá 126. Opa, então a quantidade de figurinhas que Pedro tem é 126, mas eu quero saber qual deles tem 252 figurinhas. Fácil. Eu vou substituir esse 126 na segunda equação, ou seja, Antônio tem 16 figurinhas a mais do que Pedro, para ver se Antônio é o cara que tem as 256 figurinhas. Mas olha, 126, P, mais 16, dá 142. Então, Antônio, na verdade, tem 142 figurinhas, não 252. Então, eu venho para cá, olha, para essa terceira equação. José tem o dobro de figurinhas de Pedro, mas Pedro tem 126, não é? Então, para descobrir quantas figurinhas José tem, é só fazer 2 vezes 126, que dá 252. Opa, então o menino que tem as 252 figurinhas é o José. Viu lá? Então a gente usou aqui o método da substituição e a gente descobriu qual dos meninos tinham as 252 figurinhas. Deu para sacar? Se não deu para entender, você pode perguntar aqui no vídeo abaixo ou voltar o seu vídeo um pouquinho e rever essa resolução, tá bom? Vamos para a próxima, pessoal? Olha só, Márcio comprou uma chuteira e uma camisa de futebol. Alguns dias depois, comprou mais uma chuteira e 2 camisas, gastando R$220. Se na primeira compra ele gastou 170, quanto custou cada produto? Então vamos à resolução. Galera, a chuteira eu vou chamar de X, tá? De chuteira. E a camisa eu vou chamar de Y, tá? Não sei por quê, só porque é X e Y, né? Agora vamos fazer o seguinte. O cara não falou aqui que ele comprou uma chuteira e uma camisa de futebol. E nessa primeira compra ele gastou R$170? Quer dizer que uma chuteira mais uma camisa é R$170? Sim.
Quer dizer que x mais y, que é uma chuteira mais uma camisa, dá R$170. Montei a minha primeira linha do meu sistema de equações. Ele fala que alguns dias depois ele voltou e comprou uma chuteira e 2 camisas de futebol. E ele gastou quanto? R$220. Quer dizer, então, que uma chuteira x mais 2 camisas, ou seja, 2y, é igual a R$220? Exatamente. Agora eu tenho o meu sistema de equações, tá? E eu vou resolver esse sistema de equações usando o método da substituição. Tá vendo a minha primeira linhazinha aqui, ó? Então, essa minha primeira linha, que é x mais y é igual a 170, vai virar x é igual a 170 menos y. O y que estava aqui positivo foi para o outro lado negativo, você percebeu? Beleza. Agora eu vou substituir esse x na segunda equação. Veja que na segunda equação, x mais 2y é igual a 220. Ao invés de escrever x, eu escrevi quem? 170 menos y, que é a mesma coisa que x, só que entre parênteses, para não dar cocô. Mais 2y. Então, mais 2y não mexi, eu só repeti, é igual a 220. Galera, 2y menos y dá quanto? Y. Então, y é igual a 220, que já estava aqui do lado direito, menos o 170, que mudou de lado. Então, 220 menos 170 dá 50. Quer dizer que y é igual a 50? Exatamente. Agora eu posso pegar esse valor de y igual a 50 e substituir nessa equação. Se x é igual a 170 menos y, estou substituindo aqui, nessa primeira equação. Se x mais y é igual a 170, x mais 50, que é o y, é igual a 170. O 50 que estava positivo vai passar para o outro lado negativo, né? Então vai ficar bem assim, x é igual a 170 menos 50. X é igual. Legal? Então, reveja ali aquele passo a passo do vídeo, vai ser importante para você. Vamos para o terceiro exemplo. Então, olha só, a gente está resolvendo vários exemplos para você ver as formas que isso pode ser cobrado. É bem importante, tá bom? Olha um exemplo clássico aqui de sistemas de equações. Em um estacionamento havia 32 veículos, entre carros e motos, perfazendo 86 rodas, ou seja, existiam 86 rodas, né? Número de carros e motos, respectivamente, é... Então, olha só, o problema é falar que no estacionamento tem 32 veículos, entre carros e motos, tá? E 86 rodas existem nesse pátio, nesse estacionamento. Só que a gente sabe que uma moto tem 2 rodas e um carro tem 4 rodas. Então, para responder essa questão, a gente vai fazer o seguinte. O carro, que tem 4 rodas, a gente vai chamar de C. E a moto, que tem 2 rodas, a gente vai chamar de M. Tá bom? Agora eu vou montar o meu sistema de equações. Eu sei que existem 32 veículos, ou seja, se eu somar o número de carros, que é C, mais o número de motos, que é M, tem que dar 32, porque é a quantidade total de veículos. Então, M mais C, moto mais carro, é 32. Mas veja, cada moto não tem 2 rodas? Então, se eu pegar 2M, ou seja, 2 rodas para cada moto, mais 4C, ou seja, 4 rodas para cada carro, vai dar 86 rodas, tá bom? Então, olha só, como moto tem 2 rodas, eu coloco aqui embaixo 2M. Carro tem 4 rodas, 4C, tem que dar 86. M é o número de motos, C é o número de carros, sacou? Então, a gente vai resolver esse sistema de equações como? Eu vou usar aqui o método da adição, galera, não mais o da substituição. Vou escolher o meu M. Tá vendo que aqui em cima o 1 multiplica o M e aqui embaixo 2 multiplica o M? Então, vou multiplicar em cima todo mundo por 2 e embaixo todo mundo por 1. Olha, em cima todo mundo por 2, né? Ó, 2, vai lá para cima. E aqui embaixo todo mundo por 1. Ó, aqui não tem ninguém, é porque tem um 1, vai lá para baixo, né? Aquela multiplicação em x. Galera, 2 vezes M dá 2M. Em cima, 2 vezes C dá 2C. 2 vezes 32 dá 64. E embaixo, 1 vezes essa galera, não muda nada, não é verdade? Então vai ficar bem assim, olha, 2M mais 2C é igual a 64 e 2M mais 4C é igual a 86. Lembra que depois eu tenho que inverter o sinal de uma equação inteira? Eu estou optando aqui por inverter o sinal da primeira equação, porque 64 é menor que 86, tá? Aquele velho bizu.
Então, olha só. Invertendo o sinal de todo mundo aqui de cima, o 2m vira menos 2m. O 2c vira menos 2c. E o 64 vira menos 64. E embaixo continua a mesma coisa. Agora eu somo todo mundo, ou seja, 2m menos 2m vai dar 0, não é? Aqui, ó, 2m menos 2m, 0. 4 menos 2c dá quanto? 2c. 4 menos 2 dá 2, 2c. 86 menos 64 dá 22. Então, 2c é igual a 22? Sim. O 2 que multiplicava o c passa para o outro lado dividindo, né? Então, c é igual a 22 dividido por 2, que dá 11. Quer dizer que existem 11 carros? Sim. E quantas motos existem? Fácil. Só você pegar essa primeira equação e substituir o valor de c nela. Olha, se moto mais carro é 32, então, olha, c, que é o número de carros, eu substituo por 11. Então, m mais 11 é 32. O 11 que estava somando vai para o outro lado subtraindo. Então, 32 menos 11 dá 22. Quer dizer que existem 11 carros e 22 motos? Exatamente. Um tipo de problema comum é, ao invés de envolver números de rodas diferentes para veículos, tipo carros e motos, é número de patas diferentes. Por exemplo, eu falo que numa fazenda existe um número de patos, existe um número de porcos. Eu falo quantos animais existem e quantas patas existem no total. Aí você vai ter que usar o quê? Uma pata, um pato, né, tem 2 patas. Um pato tem 2 patas. E um porco tem 4 patas. E aí você seguiria o mesmo passo a passo que a gente fez para esse exemplo aqui. Lembrando que você podia usar aqui também o método da substituição, tá? Daria certo, não tem problema. A gente só resolveu de uma forma diferente para você ver que é possível, para a gente usar o método da adição. Tá ok? Galera, se você não entendeu as resoluções, eu peço que você volte lá nas resoluções, lá no começo do vídeo e veja aí de novo, observando sempre o passo a passo. Tá legal? Agora vamos classificar algumas equações aqui. As equações que a gente resolveu até agora são aquelas equações que são possíveis e determinadas. Ou seja, são as equações em que a gente conseguia descobrir as soluções para as incógnitas, né? Elas tinham resultado, elas tinham um valor possível e a gente sabia exatamente quanto eram esses valores. Tá beleza? Só que existem equações que são possíveis, mas elas são indeterminadas. Ou seja, dá para descobrir, existe um valor que atende àquela equação, só que a gente não sabe qual valor é esse, porque podem ser valores distintos. Ela pode ter várias soluções. Tá? Por exemplo, quando eu falo para você que uma caneta mais um lápis é R$3, é possível. Mas existem soluções diferentes. Uma caneta pode ser R$2 e o lápis pode ser R$1. Uma caneta pode ser R$1 e o lápis pode ser 2. Uma caneta pode ser 1,50 e outro lápis pode ser 1,50. Tem infinitas soluções. É possível? Mas é indeterminado. Tá? E existem equações que são impossíveis. Essas equações que são impossíveis são aquelas que possuem algum tipo de inconsistência, ou seja, realmente não vai existir solução real, tá beleza? É igual falar que o valor de um lápis mais o valor de uma lapiseira é menos 2. Como é que eles têm valores negativos? Não é possível, tá? Agora vamos lá. Dá uma olhada nesse primeiro exemplo. A gente tem aqui, galera, 2x mais 4y é igual a 16. 4x mais 8y é 32. Galera, você concorda que essa equação de baixo aqui, ó, é o dobro dessa equação de cima? Quer ver? Eu vou multiplicar toda essa equação de cima por 2. Multipliquei todo mundo por 2. Vai ficar 2 vezes 2x, 2 vezes 4y e 2 vezes 16. Eu vou chegar nessa solução. Em cima vai ficar 4x mais 8y é igual a 32. Embaixo, 4x mais 8y é igual a 32. Galera, quando eu tiver equações múltiplas, uma equação é múltipla da outra, eu tenho uma equação que é possível, mas é indeterminada. Olha só, equações em que não há inconsistência, mas há mais incógnitas do que equações. Ou quando uma equação for múltipla da outra. Porque aqui eu tenho de fato duas equações? Não. Se uma equação é múltipla da outra, eu tenho uma única equação, porque as duas são a mesma coisa. Então veja, vou dividir só a equação de cima por 4. 4x dividido por 4, 8y dividido por 4, 32 dividido por 4. Só para você ver uma coisa. 4 dividido por 4 dá 1, então x. 8 dividido por 4 dá 2, 2y.
32 dividido por 4 dá 8. Então, x mais 2y é igual a 8. Só que existem valores infinitos para x e para y que vão dar esse resultado. Então, o que eu tenho de fato é uma única equação e duas incógnitas. Então, essa equação aqui, ela é possível, tá? Mas ela é indeterminada. Isso acontece quando uma equação é múltipla da outra. Tá bom, galera? E aí eu vou acabar tendo mais incógnitas do que equações. Aí o resultado pode até ser possível, mas eu não sei quais são eles, né? Show? Para a próxima. Aqui eu tenho 2x mais y é igual a 4, menos 4, né? E 4x mais 2y é igual a 6. Galera, veja, eu vou fazer uma técnica aqui, ó, que é multiplicar essa equação de cima por 2, igual eu fiz com a lá de cima, tá? Só que, olha, 2 vezes 2x, 2 vezes 2y e 2 vezes menos 4. Vai dar quanto? 2 vezes 2x dá 4x. 2 vezes y dá 2y. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Então, ó, 4x mais 2y é igual a menos 8. 4x mais 2y é igual a 6, que é a equação de baixo. Galera, como que 4x mais 2y é menos 8? E esses mesmos 4x mais 2y dá 6? Dá para isso acontecer? Fala assim que um lápis custa R$2 e um lápis custa R$3. Pô, ou o lápis custa 2 ou ele custa 3. Então aqui eu tenho 4x mais 2y, tanto em cima quanto embaixo, dando menos 8 e dando 6. Isso é impossível. Não tem como a mesma coisa, a mesma expressão, dar resultados diferentes, né? Então essa aqui é uma equação impossível, entende? Então as equações possíveis e determinadas são aquelas que a gente resolveu. As equações são possíveis, mas indeterminadas são, em geral, aquelas equações que são múltiplas das outras, né? Aí eu vou acabar tendo mais incógnitas do que equação. Show? E as equações impossíveis são essas, em que eu tenho algum tipo de inconsistência. Uma mesma expressão dando valores diferentes. Aí é impossível. Tá legal? Então, galera, ótimos estudos. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Caso vocês não tenham entendido, voltem o vídeo, tá? É muito importante. Isso aqui é uma videoaula, isso é algo gravado. Então você pode voltar lá no começo do vídeo, rever passo a passo. Ah, mas eu tive dúvida mesmo assim, professor. Você dá uma perguntada aqui abaixo no vídeo, tá beleza? Você pode me mandar também essas perguntas no direct, só acessar lá edu_square, S-Q-U-A-R-E, tá? Eduardo Ribeiro, e me mandar as perguntas no direct que eu vou responder, tá ok? Então, ó, forte abraço, até a nossa próxima aula, beijinhos de luz, papai ama vocês.